Você já parou para pensar? No momento exato em que uma ideia deixa de ser apenas um murmúrio e se transforma numa bandeira erguida contra o mundo, no extremo sul do Brasil, no século XIX, um punhado de homens e mulheres acreditou que podia viver sob suas próprias leis, com suas próprias cores, seus próprios símbolos, e talvez longe do Brasil que conheciam. Eram estancieiros, militares, aventureiros, gente moldada pelo vento frio da pampa e pelo sol impiedoso das coxilhas. Homens que sabiam o valor de uma promessa e o peso de uma ofensa. Por 10 anos, eles desafiaram o império. Por 10 anos, eles sangraram, venceram, perderam. E ainda assim não se curvaram por completo. Essa é a história da Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. Um conflito que começou com o preço da carne e terminou com o preço de uma década inteira de vidas, esperanças e futuros. Mas antes de tudo, é preciso entender o mundo que existia antes do primeiro tiro. Imagine um Brasil jovem, ainda tentando encontrar seu próprio rosto. Era 1835. O país tinha pouco mais de uma década de independência e o trono era ocupado por um menino, Pedro II, que na época sequer governava de fato. Quem mandava eram regentes, homens tentando manter unida uma nação imensa, marcada por distâncias, culturas e economias diferentes. No Rio Grande do Sul, a vida girava em torno da pecuária e do charque, a carne salgada que alimentava escravos e trabalhadores em todo o Brasil. Mas havia um problema que parecia pequeno no papel, mas que ecoava como trovão nas estâncias gaúchas. O governo taxava o charque produzido ali, enquanto produtos importados do Uruguai e da Argentina entravam mais baratos. Não era apenas economia, era orgulho ferido. Você talvez se pergunte, como um imposto se transforma em uma guerra? A resposta está na soma de pequenas fagulhas. Os gaúchos já tinham um espírito independente, acostumados a defender fronteiras em conflitos contra espanhóis e platinos. Tinham armas, cavalos, experiência militar. O que faltava era um motivo para empunhar as lanças. E o Império deu esse motivo. Em setembro de 1835, liderados por Bento Gonçalves, um homem de olhar firme e fala calculada, os revoltosos decidiram que bastava. Avançaram sobre Porto Alegre, a capital provincial. O governo local mal teve tempo de reagir. Em poucos dias, a cidade estava nas mãos dos farroupilhas. Não havia mais volta. O choque inicial foi rápido, mas a guerra que viria depois, não. O vento que corta as planícies do sul carrega mais do que poeira. Ele leva boatos, medos e esperanças. Em 1836, apenas um ano após a tomada de Porto Alegre, os farroupilhas deram um passo que mudaria para sempre a história da região. Proclamaram a República Rio-Grandense. Uma república dentro do Brasil. Um ato que, aos olhos do Império, beirava a traição. Não era apenas política, era um gesto carregado de simbolismo. Imagine um estandarte verde, vermelho e amarelo tremulando sob o céu cinza da campanha. Cada cor, uma promessa de autonomia. Mas promessas, no século XIX, eram escritas com pólvora. O Império não tardou a reagir. Tropas imperiais, melhor equipadas e mais numerosas, avançaram para retomar territórios. Mas os farroupilhas tinham uma vantagem. Conheciam cada curva do rio, cada colina e cada atalho escondido nas coxilhas. Combatiam como quem defende a própria casa. E muitas vezes era exatamente isso. Foi nessa época que uma figura inesperada cruzou o caminho da Revolução. Giuseppe Garibaldi. Um italiano exilado, idealista e aventureiro que encontraria no sul do Brasil não apenas uma causa, mas também o amor de sua vida, Anita. Juntos, protagonizaram cenas que mais pareciam lendas. Combates navais improvisados, fugas ousadas e uma paixão que desafiava balas e correntes. A guerra, no entanto, não se limitava ao Rio Grande do Sul. Em 1839, os farroupilhas estenderam seu alcance a Santa Catarina, proclamando a República Juliana. Era como se a chama separatista estivesse se espalhando pelas bordas do Império. Mas, assim como o fogo, também consumia rápido. Tropas imperiais reagiram com brutalidade e a nova república logo foi sufocada. Você consegue imaginar o que é lutar ano após ano sem ver o fim? No campo, os estancieiros viam seus rebanhos minguarem. Nas cidades, o comércio definhava.
Famílias eram divididas entre simpatizantes da causa e defensores do império. Até mesmo quem havia começado com fervor já sentia o peso do tempo. E ainda assim, havia vitórias que reacendiam o ânimo. Escaramuças em que pequenos grupos farroupilhas conseguiam desbaratar tropas inteiras do exército imperial. Cavalgadas noturnas que terminavam com bandeiras inimigas capturadas. Momentos que viravam histórias contadas ao redor do fogo, como lembrança de que a luta ainda valia a pena. Mas a década avançava, e com ela vinham mudanças que nenhum dos lados poderia ignorar. O Brasil, amadurecendo politicamente, começava a encontrar alguma estabilidade sob a figura jovem, mas cada vez mais central, de Pedro II. O Império percebia que, por mais que tentasse esmagar os revoltosos, a resistência gaúcha não desapareceria com pura força militar. A longa guerra transformara não apenas o território, mas também as pessoas. O que começou como uma revolta contra impostos tornou-se um embate de identidades, de sonhos diferentes para o futuro daquele pedaço do Brasil. Para os farroupilhas, não era só questão de economia. Era uma luta por respeito, por reconhecimento, pela liberdade de decidir seu próprio destino. Você já se perguntou até onde vai a lealdade? Até que ponto uma nação pode ser fragmentada pelo desejo de autonomia? No meio desse turbilhão, surgiram personagens que deixaram marcas indeléveis. Bento Gonçalves, o líder firme, que carregava o peso da responsabilidade nas costas. Antônio de Souza Neto, outro dos cabos que conduziram batalhas decisivas. E claro, Anita Garibaldi, mulher que entrou para a história não apenas como esposa de Giuseppe, mas como combatente, símbolo de coragem e paixão. Anita não era uma espectadora. Cavalgava junto, enfrentava tiros, cuidava dos feridos. Seu nome virou lenda. Um lembrete de que, na guerra, o feminino também é força. Os combates passaram por rios, colinas e cidades pequenas. As táticas eram muitas vezes improvisadas, com emboscadas, ataques rápidos e fugas arriscadas. Nenhum campo era seguro. As noites eram silenciosas, mas a ameaça pairava como uma sombra constante. A cada amanhecer, a esperança e o medo se misturavam na mesma respiração dos combatentes. A guerra também expôs uma complexidade social profunda. De um lado, os estancieiros e militares revoltosos, donos do poder local. Do outro, um império que tentava manter sua integridade política e econômica. E no meio, os pequenos agricultores, escravos e populações indígenas, que muitas vezes apenas viam suas vidas atravessadas pela luta, sem escolha, apenas sobrevivendo. Mas nenhum conflito dura para sempre, e após quase uma década, o desgaste era visível. A economia estava em frangalhos, a população cansada, os líderes exaustos. Em 1845, finalmente, o que parecia impossível aconteceu: a assinatura da paz. A chamada Paz de Poncho Verde. Um acordo que não foi uma rendição completa, mas um reconhecimento. O Império aceitava anistiar os revoltosos e, em troca, recebia a promessa de paz e integração. O fim da Guerra dos Farrapos não foi um fim verdadeiro, mas uma transformação sutil. Um silêncio tenso entre as partes, uma pausa que carregava toda a complexidade do conflito não resolvido. Você pode imaginar o que significa aceitar a paz, quando o coração ainda pulsa a urgência da revolta. A assinatura do tratado trouxe a amnistia, sim, mas também deixou sementes para futuros confrontos. Não de armas, mas de cultura, de identidade. O orgulho gaúcho, forjado no calor das batalhas, virou um símbolo que ultrapassou gerações. Hoje, o 20 de setembro, é celebrado não só como um feriado, mas como um lembrete de que a busca por autonomia e reconhecimento nunca desapareceu completamente. Mais do que uma guerra regional, a Revolução Farroupilha foi um espelho da complexidade do Brasil jovem, dividido entre centralização e autonomia, entre o passado colonial e o desejo de futuro. Foi um capítulo onde o preço da carne virou o preço da vida, e onde a coragem de poucos deixou marcas indeléveis no tecido nacional. No silêncio que se seguiu, sob o céu vasto da campanha, ecoaram histórias de amor, de coragem e de perdas. Histórias que, mesmo à distância de quase 2 séculos, nos perguntam: até onde você iria para defender o que acredita ser seu? No fim, você só vai se lembrar se decidiu acordar. Obrigado por acompanhar mais essa jornada pela nossa história.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu like para ajudar a fortalecer o canal e compartilhar conhecimento. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos episódios que trazem as histórias que moldaram o Brasil. Até a próxima, e que a história continue viva em cada um de nós.